Olá, povo de Deus, quarto domingo da Páscoa, 25 de abril de 2021, domingo do Bom Pastor. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 8 a 12, da primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 2, e de João, Evangelho 10, de 11 a 18. O nome de Jesus é uma identidade que atua na prática dos primeiros. Tudo é feito em seu nome e nada é feito sem que o nome de Jesus seja invocado. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes, e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Pedro e João se dirigiam ao templo e na porta toparam com um paralítico que pedia esmola. Eles o curaram. Entraram juntos no templo e aí falavam de Jesus. As autoridades judaicas reagiram, prenderam os dois. O trecho de hoje nos mostra os discípulos frente ao Sinédrio, que funcionava como um tribunal judaico, composto na sua maior parte por saduceus e fariseus. Esses dois partidos não combinavam em tudo, divergiam a respeito da ressurreição, por exemplo, que era negada pelos saduceus e aceita pelos fariseus. Para condenar os apóstolos, eles deixavam de lado suas diferenças. Pedro, com destemor e cabeça erguida, repete-lhes o que sempre falará: agimos em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que foi ressuscitado por Deus. E Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se a pedra angular. Hoje não aparece a continuidade da reação das autoridades do Sinédrio judaico, mas sabemos que a perseguição vai recrudescer cada vez mais por sobre os discípulos de Jesus. Lucas ressalta que Pedro fala cheio do Espírito Santo e que somente em Jesus a humanidade encontra a salvação. 1 João 3, de 1 a 2. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Essa carta de autor desconhecido, pois João era um nome extremamente comum, era dirigida a comunidades cristãs de várias cidades situadas à volta de Éfeso, na parte ocidental da Ásia Menor. Tais comunidades viviam sendo afetadas por pregadores que sustentavam várias teorias sobre Jesus, que diferenciava da maneira como os primeiros acreditavam. Ora, a divindade e ora, a humanidade de Jesus eram postas em dúvidas. Neste contexto, o autor da primeira carta de João quer deixar claro que Jesus veio do Pai, e que quem não o conhece, não conhece o Pai. Desta forma, os que questionavam a autenticidade de Jesus como Filho de Deus, recebiam a sentença de serem contra não só Jesus,
mas sim contra o próprio Deus. Portanto, esses estão afastados da filiação divina. Porque, para serem dignos de serem chamados filhos de Deus, precisam aceitar plenamente Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e somente os que aceitam plenamente Jesus serão transformados semelhante a Ele, e o verão como Ele é, quando de sua manifestação. João 10, de 11 a 18. Disse Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor nem dono das ovelhas, logo que vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas me conhecem. Do mesmo modo que o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, e também a elas devo conduzir. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e de a receber novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. A metáfora do bom pastor não é original do Segundo Testamento, pois a vemos bem desenvolvida em Ezequiel 34, que afirma que os líderes de Israel foram, ao longo da história, maus pastores, que conduziram o povo por caminhos de morte e de desgraça, mas que o próprio Deus vai assumir a condução do seu povo, dando-lhe bom pastor que o livrará da escravidão e conduzirá à vida. É claro que João sugere que a promessa de Deus se cumpre em Jesus. É Ele o bom pastor e não há outro. A comparação entre o bom pastor e o mercenário atingia em cheio as autoridades judaicas, que não exerciam o poder, o seu papel de condutores autênticos do povo, deixando-o entregue às ações predatórias de inimigos. O bom pastor conhece suas ovelhas porque anda no meio delas, tem o cheiro delas. E nosso texto ainda traz uma afirmação que precisa ser bem contextualizada. Quando Jesus diz que haverá um só pastor e um só rebanho, é importante não confundirmos com as propostas de uniformidade. Pois, além do que, quando esse evangelho foi escrito, a gente precisa ter claro isso, nós não tínhamos a divisão de cristãos como nós temos hoje. Então não dá para jogar lá no texto algo que é nosso de hoje. Não podemos transportar para aquela época preocupações nossas de agora. O que Jesus queria era um só rebanho, mesmo que ele estivesse em muitos apriscos, em muitos redis. Portanto, um só rebanho não significa um só redil, um só aprisco, mas sim um só espírito, que deverá levar os cristãos a agirem juntos, superando querelas que os separam. Mas isso não significa, como muitos pregam indevidamente hoje, uma só igreja, por exemplo. A diferença nos enriquece desde que tenhamos um só espírito, o espírito cristão, de amor e solidariedade. E por fim, temos ainda a afirmação própria do quarto evangelho, de que a entrega da vida pela salvação da humanidade foi de livre decisão de Jesus, que deu a vida e sabe que a terá de volta, pois o Pai não o deixará nas sombras da morte, mas o ressuscitará.
Jesus é o Senhor da vida e a morte não prevalecerá sobre ele. Por isso ele diz: tenho o poder de entregar a minha vida, como tenho poder de recebê-la novamente. Nesse domingo do Bom Pastor, nós somos chamados a fazer uma revisão séria e profunda de como exercemos nossa liderança em nosso trabalho, em nossa casa, em qualquer ambiente em que somos chamados a liderar. É com o exemplo do bom pastor que dá a vida por suas ovelhas que lideramos, ou agimos como mercenários que só agem por interesse próprio, deixando as ovelhas à mercê de lobos vorazes, sem se importar com a vida delas? Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, diz Jesus. O pastor tem o cheiro das ovelhas. Um beijo no seu coração.